Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, ensino à distância. Luli, vamos falar de educação à distância. Por que ela é tão polêmica? Na verdade, ela é tão polêmica porque educação é um sistema muito mais complexo do que a maior parte dos sistemas digitais que a gente conhece. Você pode, quando você fala em comércio eletrônico, comércio é uma coisa muito simples. Você me entrega um negócio, eu te pago pelo serviço ou pelo produto que você me entregou e está resolvido a questão. Quando eu falo em logística, ou em transporte, ou em controle de frota, ou em controle de avião, etc., por mais que pareça complicado, é uma coisa simples. Educação é uma coisa muito complexa, porque eu posso ser desde uma coisa super banal, como, por exemplo, aprender a usar uma peça de software, ou uma coisa extremamente complexa, como aprender sociologia. Então, o primeiro problema com o ensino à distância é que é uma palavra-chavão que se aplica a muitas categorias. E tem algumas categorias que ela funciona bem, tem algumas categorias que ela é catastrófica. E isso precisa ser estudado caso a caso. E ela vai um dia substituir o professor? Esse é o grande medo e, em muitos casos, é um medo besta. A resposta para isso é sim e não. Sim, ela vai substituir o professor naquelas funções que a função do professor é uma função mecânica. Então, por exemplo, imagina que eu sou professor de uma técnica de soldagem de metal. Não, soldagem de metal ainda é uma coisa bacana. Eu sou professor de uma técnica contábil. Não tem muito cérebro, basicamente você tem que fazer um procedimento, repetir, quer dizer, ter um professor falando ou ver isso na prática, na máquina, dá mais ou menos na mesma. Isso certamente vai substituir o professor. Agora, naquele momento em que tem o jogo de cintura humano, ele está muito longe de substituir o professor. Raramente, você não consegue mais. Imagina se eu tiver que ensinar você a andar de bicicleta. Não adianta, eu preciso de um ser humano para isso. Se eu tiver que ensinar você como se comportar no trânsito, eu preciso ter um ser humano para isso, senão vai ser uma coisa muito limitada, muito restrita. Onde ela é essencial? Eu acho que ela é essencial naquilo que a gente não chama exatamente de educação, mas de treinamento. Então, treinamento, por exemplo, apareceu um novo software aqui na Rádio USP. Perfeito. Treinamento, o que fazer em caso de incêndio. Perfeito. Treinamento com algumas técnicas de saúde. Ótimo. Né? Ela pode ser muito bacana porque nisso ela aumenta o nível básico de educação de muita gente, resolve uma série de problemas nunca vão ter professor suficiente para cobrir todas essas lacunas. Então, nesse caso, ela é essencial. Eu acho que qualquer função simples que você tem que aprender, por exemplo, como fazer uma instalação elétrica, como pintar uma parede, como trocar um corinho de uma torneira, são coisas que eu posso tranquilamente aprender no sistema de educação à distância, porque eu nunca vou ter um professor suficiente para todas as pessoas precisarem isso, e ao mesmo tempo, isso pode me dar um conhecimento muito prático. Então, nesse caso, ela é essencial. Parece muito bom, realmente, mas onde está a falha aí? É muito fácil, é só você imaginar e você tem um exemplo na sua casa. Eu não consigo imaginar a educação infantil com máquina, porque uma criança é muito complexa e ela demanda uma compreensão. Cada criança é completamente diferente da outra. Então eu não posso substituir uma educação infantil por uma tela de computador, porque vai ser uma coisa muito genérica. Por melhor que ela seja, sempre vai ser restrita e não vai compreender o que é a criança do outro lado. Qualquer coisa que seja extremamente variável, que dependa ou de uma grande habilidade manual ou que dependa de uma grande habilidade social, a máquina não vai conseguir substituir, pelo menos não nesse próximo meio século. Daqui a meio século pode ser qualquer coisa. Então, basicamente, o que a gente tem com a educação à distância? Para coisas técnicas, mecânicas, que não demandam cérebro, mas demandam decorar processos, ela é ótima. Para coisas que demandam professores e relações humanas, ela ainda é muito fraca, o máximo que ela pode ser é apoio. Datacracia, por Luli Radfarer.